Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu passar para a nossa irmã Andréia, e logo após a palavra eu vou estar passando o seu louvor, viu, amado? O nosso irmão Antônio Jorge teve que dar uma saída aqui. Louvado seja Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nessa tarde vai se encontrar, louvado seja Deus, no livro do salmista Davi, capítulo 46, me perdoe, Salmo não tem capítulo, é versos e números, louvado seja Deus. 46, versos 1 e 2 e 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, portanto não temeremos, ainda que a guerra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Versos 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Louvado seja Deus. Está aí a palavra do Senhor. Pai, e neste momento, meu santo, meu rei, meu Deus, que o Senhor cresça e eu diminua. Pai, sem ti nada eu posso fazer, Senhor. Meu santo rei, majestade santa. Meu Deus, que a tua palavra, Senhor, ela vai e produz o resultado para o qual está sendo mandado, em nome de Jesus. Amados ouvintes da palavra de Deus, quando eu leio esse texto, me traz uma memória acerca do nosso irmão Davi. E sabemos que o nosso irmão Davi, ele já tem nascido com um propósito de Deus. E quando eu leio o texto, Deus, ele vai nos mostrar que Davi, ele agora, após a sua chamada, após as promessas de Deus na sua vida, Davi, ele começa a passar por uma grande luta. E a Bíblia me traz uma memória quando eu leio o texto, ou seja, os capítulos da palavra de Deus, no livro do salmista. Deus, ele vai nos mostrar que Davi, para ser provado, Davi, ele vai ter que passar por várias provações. E quando Deus chama Davi para um propósito.
O propósito de Deus na vida de Davi não era Davi sentado no palácio. O propósito de Deus na vida de Davi não era Davi parado olhando para quem está no palácio. O propósito de Deus na vida de Davi era que Davi viesse fazer a vontade do Pai. E sabemos que Davi, quando ele começa a conhecer verdadeiramente quem era o Deus Altíssimo, Davi, ele começa a postar a sua confiança nesse Deus. Davi, ele começa a mostrar para Deus que ele é um homem de guerra. Mas antes de Davi mostrar para Deus quem era ele, Deus já o conhecia. E o que me chama a atenção na palavra de Deus é que para Deus ter um homem, ou seja, um vaso nas mãos dele, ele tem que passar pelaquilo a qual Deus vai ter que provar ele. E a provação na vida de Davi não era pouca, não era fácil. E quando os filisteus agora vêm descobrir que Davi foi chamado para ser rei e para ali agora tomar direção de Israel, o povo agora, os filisteus, começam a se reunir para querer até mesmo confrontar Davi, até mesmo após tirar a vida de Davi. Mas sabemos que nenhum deles tinha o poder para tocar em Davi. Porque não tinha poder? Porque sabemos que Deus, ele era com Davi. Davi, no meio da peleja, no meio das lutas, Davi, ele era com Deus. E sabemos que o homem, quando ele é chamado por Deus, ele é protegido no meio da luta, no meio da batalha. E sabemos que quando passa o meio da batalha, vem um general de guerra dizendo: Davi, eis que eu sou com você, Davi. E quando Deus agora pega Davi no meio da malhada e levanta Davi como rei para reinar em Israel, Davi agora ele vai enfrentar coisas que ele não esperava. E com isso Deus está manifestando o seu poder, dizendo: Davi, ninguém pode te derrotar, porque eu sou contigo. Enquanto os filisteus armavam para tirar a vida de Davi, Deus já tinha quebrado o laço. E quando Davi entrava na guerra, não tinha homem algum para dizer: vou vencer Davi, porque quem estava com Davi era maior do que a guerra. Quem estava com Davi era maior do que aquele que estava contra Davi. Davi, quando ele vai enfrentar o gigante, o gigante olhava para a aparência, porque Davi, ele era pequeno em estatura. Mas atrás de Davi tinha um que era maior do que o gigante. E para poder derrotar um homem que está na presença de Deus, você tinha que ser maior do que Deus. Mas não existe ninguém maior do que Deus. Não existe ninguém que tenha a estratégia, que tenha a sabedoria que o Deus Altíssimo tem. Talvez muitos podem olhar para Davi e dizer: Davi é pequeno. Davi não tem condições de ir para a peleja porque ele é pequeno. Davi não tem condições de ir para a batalha porque Davi não sabe lutar. E nessa tarde
tarde Deus tem me trazido essa palavra dizendo: ainda que você esteja na batalha, ainda que você está passando pela peleja, mas o Deus de vivo, Ele é maior do que a sua peleja nessa tarde. Deus, Ele chamou você com um propósito, rapaz. Deus, Ele te chamou com uma missão. E que missão foi essa? De fazer a vontade de Deus, assim como Davi, ele era fiel a Deus. Deus, ele vai apresentar para Davi: eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza. Eu faço cessar a guerra. Eu queimo o carro no fogo e corto lança e quebro o arco. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não adianta querer enfrentar uma batalha sem a presença de Deus. É por isso que muitos crentes hoje se encontra fraco, morto espiritual, porque queria enfrentar as coisas sozinho e esquecendo que Deus, ele é a fortaleza. Toda a batalha que Davi ia enfrentar, ele apresentava ao Senhor. Davi agora ele pede ao Senhor para entregar os seus inimigos nas tuas mãos. E quando Davi vai para a guerra, Deus ele entrega os inimigos de Davi nas tuas mãos. Deus ele pode entregar os nossos inimigos nas nossas mãos. Deus ele pode entregar tudo aquilo que nós achamos que nós não iríamos conseguir nas nossas mãos. As promessas de Deus só podem cumprir na minha e na sua vida, rapaz, quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. As promessas de Deus, ela vai ser ativa nas nossas vidas, quando nós lembramos que Deus, ele prometeu, mas que nós temos que fazer a vontade de Deus. Davi pecou, mas teve o reconhecimento no seu pecado. Davi teve um arrependimento. E Deus agora, ele conhece a sinceridade do coração de Davi. A Bíblia vai dizer que Deus agora coloca Davi como um segundo o seu coração. Se você quer andar na presença de Deus, tem que aceitar as ordenanças do Pai. Observamos que Davi agora ele vai ser ameaçado de morte pelos filisteus. E Deus, ele foi com Davi. É por isso que a Bíblia vai me trazer a minha memória. Quando Jesus, ele vai com seus discípulos em alto mar. Jesus, ele se encontra dormindo na polpa do barco, assim diz a tua palavra. E os discípulos agora, eles começam a contemplar que vai levantar uma grande tempestade no mar. Mas o que me deixa alegre,
que o próprio Jesus, ele permite a provação na vida do discípulo para provar onde estava o seu coração. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos começam a gritar ao mestre, mestre, vai deixar que nós perecemos? Jesus, ele está contemplando tudo, com o tipo da tempestade ele está enfrentando. A Bíblia vai dizer que agora o mestre se levanta e diz: aquietai o mar e calar-te vente. E quando Jesus agora ele fala com o mar, fala com o vento, tudo se consegue andar em uma grande bonança. E o discípulo começa a contemplar: que homem é esse que tem poder para acalmar a tempestade? Talvez ali eles não sabiam que o mestre tinha condições de acalmar essa tempestade. E muitos crentes se encontram dessa forma. Busca orando, mas não acredita que Deus pode cessar a tempestade na tua vida. Muitos crentes dizem que conhecem a Deus, mas na hora da tempestade não sabem o que Deus pode fazer por ele. Deus, ele não chamou nenhum profeta para ficar sentado na cadeira, não. Deus, ele não chamou profeta para ficar deitando na sua bela cama, não. Deus não chamou profeta só para viver só no monte, não. Deus não chamou profeta só para estar passando profecia, não. Mas chamou para fazer a tua vontade e pregar o evangelho a toda criatura. Muitos crentes querem viver só no monte. Só no monte. Está no monte de vida morrendo. Está passando profecia, recebendo profecia e vida descendo a sepultura. Sem paz, sem salvação. E quando vem a luta vai dizer: Senhor, eu busquei tanto a tua face, que luta é essa? Que nunca passa. Se Deus tivesse chamado o profeta só para monte, não precisava de ninguém na rua evangelizando. Só no monte. Que crente é esse que só vive no monte? Tem palavra no monte, mas dentro do ministério não tem palavra. Não tem palavra na rua para evangelizar o que está na boca de fumo, nos becos, na viela. Não tem coragem para pregar a palavra de Deus. E quando vem a luta, se esfria. Morre espiritual no meio da luta. E quer botar culpa na liderança, botar culpa no seu próximo, se não faz a vontade de Deus. Se Deus tivesse chamado alguém só para monte, para palácio, Davi não saía para a guerra, ficava dentro do palácio e Deus fazendo. Já parou para imaginar quantas vidas tem descido a sepultura hoje? Sem paz, sem salvação? Já reparou quantas pessoas hoje têm precisado de ouvir a palavra dos seus lábios, mas não têm ouvido? O crente, ele foi chamado no deserto. O crente foi chamado para a batalha. Assim também como o Senhor é o capitão e você é o soldado, rapaz. Tem que fazer a vontade do capitão. Sem a vontade do capitão não tem vitória, não tem resposta, não tem decisão certa. A palavra de Deus nos ensina. Tem que sair do seu aposento e ir atrás daquelas que se encontram perdidas. E até aqui o Senhor tem me sustentado, em nome de Jesus.